alunos do quarto ano, meu bom dia a cada um de vocês, tá certo? Meu abraço, meu beijo carinhoso, minha saudade de cada um de vocês, da gente poder estar juntos, né? Mas, por enquanto, a gente tem que ficar assim, distante, né? Pessoalmente, mas pertinho do outro, né? Só na vontade, no pensamento, tá bom? E hoje nós vamos começar a nossa aula de produção de texto, certo? Vamos dar início à nossa produção de texto de hoje, falando sobre o nosso paradidático. Vamos assim agora, antes da gente começar esse nosso paradidático, vamos colocar nossa família em oração? Vamos colocar nossa família hoje, cada vez mais nas mãos do Senhor, nas mãos da Virgem Maria, que Nossa Senhora interceda junto por cada um da nossa família, por cada um de nós, certo? Então, junto comigo, você pede assim o Espírito Santo para se fazer presente na sua família, na sua vida, abençoando o papai, a mamãe, os irmãos, a vovó, a titia, o titio, o padrinho, o madrinho, todas as pessoas que você conhece, certo? Então, você diz assim comigo: vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, que vocês possam ter todos um bom dia, um dia abençoado por Deus, certo? Cheio de graça, cheio de bênçãos, tá bom? E hoje nós vamos começar nosso paradidático, né? Eu pedi que vocês fizessem o que na aula passada? Copiassem a biografia dos autores do nosso livro, que é quem? Daniela Pinotti e Marcelo Maluf. Eu disse até, coloquei até lá na agenda, né, que a biografia estava onde? Lá atrás do livro, né? Bem aqui, ó. Pronto. Quando pergunta quem é Daniela Pinotti e quem é Marcelo Maluf, né? Nós temos as informações aqui sobre ele. Eu pedi que você copiasse no seu caderno de produção, que você colocaria lá o cabeçalho bem bonitinho, escreveria bem bonitinho, né? Que daria certo, como tem. E o que é que falava, né? Essa biografia sobre Daniela Pinotti. Ó, nasci em São Paulo em 1976. Só comecei a gostar de ler quando já tinha 16 anos, o que é uma pena, mas nunca é tarde para entrar no mundo maravilhoso da leitura. E hoje não consigo imaginar minha vida sem os livros, tanto que acabei dentro deles. Sou psicóloga e por isso escuto histórias todos os dias. E isso criou em mim uma vontade de inventar as minhas histórias. Esse é o meu primeiro livro para criança de todas as idades e tem um conto publicado na antologia Era Uma Vez para Sempre, Terracota 2009. E mantém um blog chamado Psicoação, visitem, certo? Isso é da Daniela Pinotti. E o Marcelo Maluf? Nasci em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, em 1974. Entre as coisas de que eu mais gosto estão histórias de fantasias, rock e sorvete de pistache. Adoro ler e escrever para crianças, jovens e adultos. Tenho um duende de estimação chamado Dudinho, que vive em meu armário. Também sou baterista e estudei artes visuais na faculdade. Escrevi, além deste, o livro Jorge no Pântano, que fica logo ali, da FTD. E organizei a antologia de contos infanto-juvenis, Era Uma Vez para Sempre, Terracota 2009. Mantenho um blog chamado Labirintos no Sótão, visitem, certo? Então tem aqui, ó, tem até aqui embaixo dessa biografia, tem uma parte que diz assim, ó, escrever a 4 mãos.
O que queremos compartilhar com vocês é que um dia eu, Daniela, olha só, me deparei com a cena de um catador de papelão voando com seu carrinho. Depois contei para o Marcelo e nós dois imaginamos juntos a história de Júlio e seu pai. É preciso ter ouvidos de ouvir e olhos de ver para que as histórias nos encontrem. Para nós, escrever a 4 mãos este livro foi um momento de compartilhar a invenção, pois a cada nova palavra, frase e parágrafo, íamos mergulhando juntos um pouco mais na vida desses 2 personagens. E mesmo sendo casados há 10 anos, podemos descobrir o quanto há ainda para se compreender um do outro. Esse é o nosso primeiro livro juntos, mas já estamos de olhos e ouvidos bem abertos para as novas histórias. Acreditamos que esse é um bom jeito de conhecer a nós mesmos e entender um pouco melhor do mundo em que vivemos. Olha só! Você sabia que eles 2 eram casados? Não, professor, não sabia. Pois é. Certo? Olha aí que história bacana. Tá certo? E logo abaixo tem um Roberto Weigand, né? Não sei se é assim que pronuncia, mas ele é o ilustrador, não é? Vamos ver aqui. Ele iniciou a carreira dele ainda quando cursava a faculdade de arquitetura na USP, fazendo chás de desenho para jornais. Como ilustrador e capista, trabalhei para as revistas Veja, isto é, meu primeiro livro infantil ilustrado, 10 Sacizinhos, recebeu diversos prêmios, inclusive o Jabuti, ilustração de infanto juvenil em 15 anos de carreira. Ilustrei obras de autores como Ana Maria Machado, Flávio de Souza, Ruth Rocha e Tatiana Belk, certo? E entre outros. Para a editora FTD, ilustrei várias obras, entre elas Papai Não é Perfeito, Pimenta no Cocuruto, João o Pé de Feijão, Filho de Artista, A Bailarina Encantada e Pra Lá de Marrakech. Certo? Então isso aí foi a biografia dos autores, do ilustrador, né? E hoje você vai ler o que da página 14 até a página 17, né? Pronto, a página 14 até a página 17. Depois que você terminar de ler a página 14 até a página 17, você vai fazer um resumo dessas páginas que você leu, do início até a 17. Certo? Não é do livro todo, apenas das páginas que você leu, do início até a 17. Na página 14, a gente tem aí asa de dedo ultra rápida. Certo? Asa de dedo ultra rápida. O que é essa asa de dedo ultra rápida que ele fala, o Júlio fala? Ó, certa vez o pai de Júlio lhe trouxe uma asa muito pequena. Tão pequena que só cabia no dedo de Júlio. Imaginou aí uma asa bem pequenininha que só dava no dedo dele? E mesmo com toda a experiência e conhecimento que tinha sobre elas, Júlio olhou para o pai com cara de espanto, como se perguntasse: como poderei voar com essa asa tão pequena? Ele conseguiria vesti-la? Será que ela sustentaria o peso do seu corpo no ar? A asa era delicada, bem dobradinha, com desenhos feitos à caneta. Mas para que serve uma asa que não nos dá a possibilidade de voar? Júlio se perguntava. Não demorou muito e seu pai resolveu o problema. Pediu a Júlio que esticasse o dedo fura-bolhos e colocou nele uma pequena argola. Com essas argolas de chaveiro, com a pequenina asa amarela amarrada nela. Mas antes o preveniu, que não se iludisse com a aparência, porque aquela era uma das asas mais poderosas que ele já havia encontrado. Já foi logo incentivando que é para o menino, né, ficar interessado na asa. E que estivesse preparado, pois voaria numa velocidade estonteante. Para quem achava que a asa não ia fazer nada, não é? Porque era uma asa muito pequena,
o pai já foi logo dizendo que ela poderia ser pequena no tamanho, mas a ação dela era grandiosa. Não deu outra. Júlio quase desapareceu. Ele voava mais rápido que a velocidade do som, quase na velocidade da luz. Faíscas saíam quando as asas batiam uma na outra. Os olhos de Júlio não conseguiam acompanhar. Pareciam as asas de um beija-flor. Olha só aí. Gente, o que é uma imaginação, né? O que é uma imaginação? Porque no início ele achava que a asa não ia fazer nada. Como o pai dele disse tudo isso aí que a asa poderia fazer, a imaginação de Júlio foi além, muito além. A brincadeira estava tão boa que Júlio foi dormir mais tarde do que o de costume, só para poder voar mais um pouco. Naquela noite, jantaram sopa. Tinha que ser uma comida leve para não dar indigestão. Vida de piloto de asas exige muita disciplina, dedicação e esforço. Na verdade, jantaram o que tinham em casa e o que dava para comprar com pouco dinheiro que o pai de Júlio ganhava. Júlio sabia que toda vez que sentia uma vontade grande, que fosse verdadeira mesmo, era capaz de escolher com o que sonhar. Durante aquela noite, Júlio sonhou que estava voando e que sua casa era bem maior do que a sua casa realmente era. Na casa dos sonhos de Júlio, havia janelas grandes por onde o vento entrava e impulsionava ainda mais o seu voo. Júlio não parou a noite inteira de voar. Na manhã seguinte, acordou transpirando e com a respiração ofegante. O pai de Júlio, percebendo que o filho tinha acordado cansado, perguntou: por onde você andou? Ou melhor, voou durante a noite? E Júlio contou tudo o que havia acontecido. Calculou a distância que percorreu durante o voo, que foi de aproximadamente 1.500.369 quilômetros. Júlio tinha voado por cima de montanhas, sobre os oceanos, coisa que antes do sonho só tinha visto nas imagens das revistas que seu pai lhe trazia ou pela televisão. Chegou a visitar até outros países, mas não sabia qual era, porque não entendia o que as pessoas falavam. Perguntou diversas vezes, mas as pessoas também não entendiam o que ele perguntava. Mas seu pai entendeu. Ele o entendia tão bem que muitas vezes, só de olhar para o Júlio, já sabia quais eram os pensamentos que passavam correndo pela cabeça dele. Então, olha só, gente, o que foi que o Júlio conseguiu fazer com essa última asa que ele ganhou, né? A imaginação dele fluía cada vez mais. A asa pequena, que antes ele não podia fazer nada, o que foi que o pai dele acrescentou à asa? Uma argolazinha daquela de chaveiro, né? Que colocasse no dedo dele o furabolo, né? Que é esse dedo que a gente chama furabolo. Colocou, que dava para ele segurar a asa. Era a menor asa que ele já tinha ganhado do pai dele, né? Então o pai dele conseguiu colocar essa argolazinha no dedo para que o Júlio conseguisse brincar com esta asa. E esta asa para o Júlio foi tão interessante que foi uma das vezes que ele foi dormir mais tarde. Ele passou a noite o quê que ele disse?
voando. Ele passou a noite viajando por países, falou com pessoas desconhecidas nesses países, não lembra qual era o país, só lembra que falava com as pessoas, mas as pessoas não falavam com ele porque ele não entendia a linguagem e nem as pessoas entendiam a linguagem dele. Viajou por cima de montanhas, pelos rios, não é? Ele diz até aqui a distância que percorreu durante o voo, né? Ele usa a imaginação dele tão fértil que ele diz a distância que foi percorrida durante o voo. Que foi qual a distância? Aproximadamente 1.500.369 quilômetros, certo? Então o Júlio não deixava jamais fazer com que a imaginação dele fosse pequena. Sempre a imaginação dele é grande. Tanto é que você viu que ele imaginou até aqui, ó, que a casa, né, durante aquela noite, ele imaginou que a casa dele era diferente da que ele vive. Ele vivia janelas grandes, né, onde ele diz aqui, ó, a casa dele era bem maior, né, as janelas grandes por onde entrava impulsionavam ainda mais o seu voo. Ou seja, ele não parou a noite de voar. E como eu disse a vocês, não é que o Júlio tivesse asas e passava a noite voando com essas asas que ele tinha nas costas, não. Ele conseguia asas, ele ganhava asas do pai dele, mas o pai dele fazia com que a imaginação dele fluísse muito além, né? Até porque ele ficava em casa só, o pai dele precisava trabalhar, como a gente já viu, e ele precisava também fazer as coisas dele, ele fazia, mas não deixava de viajar além, de conhecer outros lugares, né? Nessa parte aqui da asa pequena, né, da asa menor que ele recebeu, ele viajou por onde? Porque ele disse, por cima de montanhas, né? Ele conseguiu viajar por cima de montanhas, oceanos, né? Oceanos, coisa que antes do sonho ele só tinha visto que nas imagens de revista que ele disse, só tinha visto montanhas, oceanos, só em revista. No sonho mesmo, ele nunca tinha visto nada disso. Ele viu pela primeira vez, ou então ele tinha visto pela televisão, né? Porque ele também tinha um momento dele de assistir televisão. Claro, evidentemente que o Júlio não vivia só voando, só imaginando, não, ele tinha um momento dele de voar nas asas, de criar as coisas dele, mas ele também tinha um momento dele de criança, normal, como toda criança, né? Ele assistia televisão, ele tinha as brincadeiras, assistia os desenhos, ele frequentava a escola, ele tomava o café e o jantar com o pai dele, normal, ficava em casa, mas, né, a imaginação dele sempre ia além, né? Sempre ia além disso tudo aí, tá certo? Então, nessa parte aqui que fala que a asa de dedo ultra rápida, fala exatamente disso daí. A asa de dedo, porque o pai dele conseguiu colocar a argola, como eu já disse, no dedo e fazer com que a imaginação dele fosse ultra rápida. Foi assim uma imaginação, né? Muito grande mesmo que o Júlio teve nessa parte aqui, tá certo? Então o que é que você vai fazer em casa? A gente já leu lá no Júlio, né, do livro aqui de Meu Pai Sabe Voar, Júlio e seu pai, a coleção e asa de dedo ultra rápida, que foi essa parte aqui de leitura que vocês vão ler hoje, claro, evidentemente em casa. Você tem que ler em casa de novo, eu leio aqui com vocês, a gente conversa, né, e tudo, mas em casa você tem que ler de novo. E você vai fazer o quê? Você vai fazer o resumo, certo? Você vai fazer o resumo. De que páginas, professor? Aqui, ó. Resumo das páginas lidas, apenas até que eu passei hoje. Resumo das páginas lidas. Aqui, ó. E quais foram essas páginas, professor? Vai daqui, ó. Da página. Vamos ver aqui. 7, página 7 a 17. Pronto. Esse é o resumo das páginas. Você só vai fazer o resumo dessas páginas aí, certo? Da página 7 até a página 17. O que você entendeu, certo? Máximo de linhas. Aqui, ó. Máximo 10. Certo? Ó, máximo 10 linhas. Mínimo
Não, faz o seguinte, máximo 15, mínimo 10, pronto. Certo? Então, você põe mínimo 10 linhas e máximo 15 linhas. Aí você faz o seu resumo. Você pega o seu caderno de produção, certo? Faz lá o cabeçalho bem bonitinho. Você começa com o parágrafo e faz o que você entendeu, dessa página 7 até a página 17. Tá certo? E manda para quem? Para a professora. Que eu vou dar o seu ok de receber, tá bom? Então, meu muito obrigado. Que você tenha um dia abençoado, uma tarde, uma noite. E na próxima aula a gente se encontra, tá bom? Beijos!